como vão ser, mas desde já a gente vai, ao terminar essa aula aqui, já vou deixar aí no arquivo para vocês a forma como vocês vão poder estudar, né? O conteúdo. A gente faz tanto, eu disponibilizo para vocês tanto o PDF do livro que a gente usa de referência, quanto também um estudo dirigido que tem os passos e os tópicos que a gente quer que vocês se dediquem, e também as apostilas de resumo e todo o conteúdo que vai ser preciso para estudar. Então, já vai estar disponibilizado para vocês hoje ao final da aula. Em relação às aulas práticas, vocês sempre têm dúvidas, o IML ainda não está recebendo aluno, então não é uma questão do SESMAC, é uma questão do IML, e aí a gente vai vendo aí com o avançar do período, como se comportam essas novas regras aí, e aí a gente pode discutir tranquilamente o acesso ao IML para as aulas práticas, né? Compartilhar aqui meu conteúdo, tá? Vocês estão na minha tela também aí? Está aparecendo já o slide, professor. Tá, joia. Tem o nosso telefone de contato aí, e a gente está à disposição, tá? Para esclarecer dúvidas aí, tanto a respeito dos temas, né? Que a gente for tratar, ou a respeito do andamento aí do curso, tá bom? Bom, eu acho que vocês todos aí têm uma noção, já devem ter tido algum contato dentro da mídia, né, dentro de algum seriado, dentro de algum filme, né, sobre o que faz mais ou menos, né, um médico legista, né, tanto nessa parte, digamos, criminal, né, tipo um CSI mesmo, ou uma coisa um pouco mais romantizada, né, que nem nesse filme aqui, né, o Concussion, né, que um médico legista fez uma grande diferença aí, né, no diagnóstico de traumatismo, né, que jogadores de futebol americano estavam sofrendo aí e levavam a quadros demenciais. É um filme bem interessante para se ver. Definição de medicina legal, né, tem inúmeras definições que ao longo do tempo, né, os mais diversos autores foram tá colocando aí, como a arte de fazer relatórios na justiça, aplicação de conhecimentos médicos às questões que concernem os direitos e deveres dos homens em sociedade, ciência do médico aplicada aos fins de direito, resposta à solução da medicina aos problemas do direito ou da lei. Então, nos textos aí de medicina legal, né, tem inúmeras definições, né, sobre o que é a medicina legal. A gente fala mais da medicina legal, né, porque trata dos temas aí que envolvem a medicina e a lei, né? O nosso curso, ele tem essa denominação de medicina forense, só que a medicina forense é uma parte mais restrita, que está envolvida, digamos, na parte mais investigativa criminal, né? A medicina legal é um capítulo bem mais amplo aí, tá? Então, quando ele vai envolver, então, esses temas, né, que envolve dúvidas aí que surgem, né, do direito, a medicina vai estar compartilhando, né, o seu conhecimento, então, aos interesses da justiça, né? Então, a gente para estar convivendo em sociedade, a gente para ter uma certa paz, né, dentro da sociedade, e ao longo do tempo inúmeros conflitos vão surgindo dentro da sociedade, né, o direito, né, que é quem formula as leis e aplica as leis, né, para que então se consiga ter uma convivência pacífica em sociedade, diante desse surgimento desses conflitos, né,
podem haver dúvidas que só o direito não vai conseguir esclarecer, né, para estar chegando no que seria o mais correto, o mais justo, né? Então, quando ele não tem o conhecimento necessário para estar esclarecendo, né, resolvendo aquela dúvida, podem surgir necessidade de outras áreas, né, do conhecimento científico, né? E aí a medicina legal é uma dessas áreas que vai entrar para estar surgindo e esclarecendo tentando ajudar a resolver, né, essas questões, esses dilemas, né, para a justiça. É aí que entra a medicina legal, tá certo? E, Jones, a gente era bom deixar claro aí para todo mundo, né, esse papel, de fato, da medicina legal nesse link aí, né, com o direito, né? Então, como esses conflitos todos que o Eduardo falou, que estão aí no dia a dia da gente, né, inerente do dia a dia, então, desde de brigas entre vizinhos, né? A gente chega aí na turma, hoje vocês estão no P8, ainda talvez está com menos conflitos do que turmas anteriores do passado, porque não tinha, agora começava a discussão das festas de formatura, e aí agora vocês ainda estão nessa de se vai haver, provavelmente vai ter também, mas com certeza vocês estão aí num conflito bastante interessante, que é a turma do internato, né? O grupo do internato. Então, você vê que às vezes os conflitos acontecem e vocês resolvem de forma bacana, né? Tranquila entre si, mas por vezes o conflito é tão grande que vocês precisam de uma intervenção, né? De alguém da coordenação, ou enfim. Então, a sociedade, diante de todos os conflitos que exigem dela, né? Uma interferência, por vezes o direito chega para tentar dirimir esses conflitos, para tentar resolver essas situações. Então, o direito faz isso, né, através das suas leis. E aí, por vezes, o direito ele precisa de ajuda de outras especializações, de outras disciplinas, de outras especialidades, para ele poder tomar a decisão certa a favor de uma ou outra parte nesse conflito. Então, por isso que o direito se apoia em outras ciências. E aí, a medicina também contribui ao direito na resolução desses conflitos, justamente com todo o arcabouço da medicina legal, tá? Então, a medicina legal é isso, é o que a medicina vai poder contribuir para a justiça em todas as suas relações com essas resoluções de conflitos sociais, tá? Tá tranquilo aí, Eduardo? Tá cortando assim minha voz, porque eu tô vendo aqui meio. Eu acho que o seu vídeo ele tá meio travando. Se você quiser desligar o vídeo aí, Eu acho que tá meio pesado. Eu vou tentar reconectando aqui. certo? Esse daqui é um médico legista aqui, né, do nosso país, bastante conhecido, é uma referência, é um nome dentro da medicina legal, tá? É o professor Genival Veloso de França. Então, ele tem esse livro de medicina legal que a gente vai estar compartilhando com vocês em PDF, e ele foi a base, mais ou menos, né, de como a gente montou aí o cronograma das nossas aulas, tá? Sobre os principais temas que a gente achou que de ser de mais interesse aí para vocês, tá bom? Então, o médico legista aí bastante conhecido, um nome muito de referência aqui no nosso país. Então, assim, falando um pouquinho de história, né, a gente vê que desde a antiguidade, já desde o Código de Hammurabi, né, se fazia algum tipo de referência ao papel do médico, tá? Então, para resolver
alguns conflitos sociais que vinham a existir, né? Então, já desde a antiguidade, a figura do médico ele já estava presente aí dentro do direito, tá? Para auxiliar, então, na resolução desses conflitos sociais que venham a surgir, tá? O primeiro registro que se tem de um exame de necrópsia, tá? Data lá da antiguidade, né? Do assassinato aí do imperador Júlio César, né? Naquela época, um médico já descreveu que ele tinha levado 23 facadas, então 23 lesões perfocortantes. A gente vai ver ao longo do curso do que é isso. E somente uma dessas lesões que foi a lesão que culminou na morte do imperador. Esse é um registro do primeiro exame de necrópsia na história. O primeiro tratado, né, a obra escrita que se tem conhecimento, data do século XIII, lá da China, lá no Oriente, tá? E o primeiro livro ocidental da medicina legal, do século XVI, né, desse médico legista, Ambroise Paré, né, lá na França, na Europa principalmente, que estão os principais nomes da medicina legal que formaram muitos dos conhecimentos que ainda se aplicam hoje em dia na prática, muitas lesões e alterações que a gente encontra nos exames de necrópsia, no exame físico, ainda levam alguns nomes, né, alguns nomes desses médicos aí europeus. Aqui no Brasil, tá, a primeira regulamentação do processo penal vai lá do Império, no século XIX, e naquele princípio já se tinha a disciplina de medicina legal sendo administrada nas faculdades de medicina. Então, já desde, né, das primeiras faculdades de medicina já se exigia um certo conhecimento médico legal, tá? Foi depois regulamentada essa atividade médico-pericial, né? Em seguida criada aí uma assessoria médica junto à Polícia da Corte, Secretaria da Polícia da Corte. Então, vocês veem que desde lá das primeiras, primeiro passo, né, do processo penal, a gente, o médico, né, tem que algumas vezes estar junto, né? Então, exatamente para resolver esses tipos de conflitos da justiça, né? E o Código de Processo Penal, né, que define o que é perícia, quem são os peritos, né, que é o Código de Processo Penal que vem desde lá do Getúlio de 1941, é o Código de Processo Penal ainda corrente, né, ele sofreu algumas modificações pontuais ao longo do tempo, mas a base, tá, data ainda de 1941, né. E o que é esse Código de Processo Penal? Esse Código de Processo Penal, são as leis, tá, que estabelecem como deve ser dada o processo investigativo de um crime, né, quem deve fazer a acusação, né, de um determinado indivíduo, né, como vai ser o julgamento desse indivíduo, né, como vai ser a defesa, como vai ser o levantamento das provas, tá? Então, é disso que trata o Código de Processo Penal. E aí que vai estar, né, definindo, né, o que é a perícia, né, quem realiza as perícias, que no caso são os chamados peritos oficiais, né? Então, a gente, como médico legista, está dentro desse quadro de peritos oficiais. Se tiver rápido, não estiver entendendo alguma coisa, podem estar interrompendo aí, tá? Então, a medicina legal é uma disciplina presente tanto em cursos de medicina e de direito, né? Então, assim como o médico, né, tem que ter alguma base de conhecimento para estar, então, uma vez sendo questionado, ele poder estar respondendo alguma coisa de interesse da justiça, né? Quem está se formando em direito também, né, tem que ter algum tipo de base, algum tipo de conhecimento para poder fazer o questionamento correto aos médicos, né, quando surgirem essas dúvidas, né, que tipo de dúvida que o médico vai estar podendo auxiliar no esclarecimento de determinada situação, né, então é de interesse do direito também ter algum tipo de conhecimento, né, nesse sentido. A medicina legal, então, é exercida
dentro dos IMLs, dos Institutos de Medicina Legal, né? Isso, que são órgãos vinculados à segurança pública. Então, a gente, como médico legista, a gente não tem envolvimento com as secretarias de saúde. O nosso papel dentro da sociedade é outra coisa, né? A gente não tem, nosso principal foco aqui não vai ser o tratamento de doenças, o tratamento de diagnóstico de doenças, né, para fins de saúde, né? O nosso fim aqui é voltado para a questão da segurança pública. Então, por isso que os órgãos de medicina legal, os institutos de medicina legal, né, são órgãos vinculados, em geral, às secretarias de segurança pública ou de defesa social. Aqui em Alagoas, então, a gente está inserido dentro da Secretaria de Segurança Pública, né, juntamente com outros órgãos da Segurança Pública, como a Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né, a Superintendência de Administração Penitenciária, e aí a gente está inserido dentro desse órgão aqui do Estado, chamado Perícia Oficial de Alagoas, né. Cada estado tem a sua nomenclatura um pouco diferenciada em relação essa perícia, tá? Aqui no estado de Alagoas chama Perícia Oficial de Alagoas. A gente tem, dentro da Perícia Oficial de Alagoas, o Instituto de Criminalística de Maceió, o chamado IC, né? No Instituto de Criminalística é a sede da Perícia Oficial, tá? E lá que estão também as outras, digamos, carreiras de conhecimento da ciência, né, que também estão inseridas dentro da perícia, né? Então, lá estão, por exemplo, o laboratório de toxicologia, né, o laboratório de genética forense, o laboratório de balística forense, né? Então, as outras áreas de conhecimento, né, para esclarecer essas dúvidas da justiça quando surgem, né, está inserido aí no chamado IC. Temos o Instituto de Identificação, também dentro do órgão da perícia oficial, né, e aí estão os papiloscopistas, né, aqueles que são responsáveis por fazer o registro, pela liberação do registro de identidade, né, e fazem aquela identificação por papiloscopia, e a gente vai estar vendo o que é, como é que se faz, também dando uma noção, né, do que é aí ao longo do nosso curso, né. E temos os dois órgãos de medicina legal aqui do estado, né, o IML de Maceió e o IML de Arapiraca, né, são os dois IMLs daqui do estado. O estado é mais ou menos dividido entre duas, mais ou menos na metade, tá? Número de cidades entre Maceió e Arapiraca. Agora, Maceió, como abrange toda essa grande região metropolitana de Maceió, área mais populosa, né? A maior parte, o volume de casos que aparece acaba sendo maior, né, para o IML de Maceió. Eu trabalhei um tempo, alguns anos, no IML de Arapiraca, quando entrei no concurso, trabalhei 4 anos lá, e depois eu fui transferido aqui para o IML de Maceió, tá? Por opção minha, quando surgiu a vaga, tá? Então, dentro, né, das carreiras de perícia forense, né, então temos, né, o médico legista, né, que vai atuar, então, na investigação, né, na parte de levantamento de vestígios, de provas, né, que envolvem a pessoa humana em si, né, e tem os outros órgãos, as outras áreas de conhecimento científico, né, que vão estar atuando também de outras formas para também estar levantando, né, o que pode ser um vestígio que vai se transformar numa prova, que vai estar entrando dentro, né, de um processo investigativo, que vai para um inquérito policial, né, e que vai estar sendo responsável aí, né, para acusar ou para inocentar determinado indivíduo, né, que está sendo acusado aí por um crime.
né? Então, esse é o papel das carreiras da perícia, né? O principal é o levantamento aí de vestígios, né? Levantamento de conclusões que vão auxiliar, né? Tanto o responsável pelo processo de investigação, seja um delegado de polícia, seja um promotor, né? Para levantar esse material para ser analisado aí pelo juiz de direito, né, e que vai estar sendo auxiliando a justiça na tomada da decisão, né, se vai ser inocentado, vai ser, né, acusado, tá bom? Bom, então quem faz as perícias, né, aquele Código de Processo Penal, né, define que o chamado exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por um perito oficial, né, portador de diploma de curso superior. Então, dentro das carreiras, né, da perícia, né, a gente necessita, né, é obrigatório que se tenha, né, um curso superior. Então, temos, né, a gente, dentro da medicina legal, a gente fez, né, um curso de medicina, né, e existem outras áreas de conhecimento. Então, quando a gente fez o nosso concurso, teve engenheiro civil, teve farmacêutico, teve químico, físico, biólogo, veterinário. Então, todas as áreas, né, do conhecimento das ciências, né, que podem ser requisitados para estar esclarecendo demandas da justiça, né, todas essas carreiras de conhecimento, eles fazem parte da carreira, né, de perícia oficial. Não só o médico, não só o médico legista, né, as outras áreas também têm. Então, para se ingressar na carreira, você necessariamente tem que ter, né, o seu curso de formação, o seu curso superior, né? A gente, como médico legista, não é obrigatório ter uma residência, ter uma especialização nessa área, né? A gente, quando ingressa na carreira, a gente passa por um concurso público, né? E a gente, dentro do concurso público, a gente fez um chamado curso de formação, como se fosse uma academia, né? Que dá a base, mais ou menos, né, de conhecimento para a gente poder estar atuando como médico legista, né? Assim que foi a nossa formação. Existe no Brasil, né, para quem tiver interesse, uma residência em perícias, tá? Mas aí não é só de perícia médico-legal, tá? É uma carreira uma residência, na verdade, de perícias de uma maneira geral, é bem abrangente, então é uma perícia tanto que envolve parte civil, parte trabalhista, parte criminal, tá? Agora, essa residência, né, não permite que você vá estar atuando como perito oficial, né? A pessoa que faz a residência tem um conhecimento em perícia criminal, mas não vai atuar como perito oficial. Para isso, precisa ter o ingresso através de um concurso público. Tá bom? Qualquer dúvida, né? Se tiver alguma observação para fazer também, Diogo, pode estar fazendo aí. Bom, também existe uma lei, né, que em 2009 definiu melhor o que foi o que é a carreira de peritos, tá? Que também garante aí autonomia técnica, científica, funcional, né, para a gente poder estar fazendo nossa prática de perícias, né, e definindo aí essa carreira, então, de perito oficial sendo ingressado, né, exigido por um concurso público. Então, são peritos de natureza criminal, os peritos criminais, como daquelas outras áreas de conhecimento, tá? Então, engenheiros, farmacêuticos, químicos, físicos, biólogos, né? O perito médico legista, que, né, os médicos, e também tem o odontolegista, né? A gente tem no nosso IML de Maceió, né, também a atuação de odontolegistas, né, odontólogos
né, que fizeram o concurso específico para estar atuando, né, também nessa área de perícia. Né? Acho que vocês podem ter visto algum tipo de notícia dentro da mídia, né, da atuação de um odontologista que auxiliou numa determinada identificação, né, de algum corpo, de algum cadáver que foi localizado. Né? Então, é uma das atribuições do odontologista, tá, ajudando no processo de identificação. A gente vai falar no nosso curso, né, o que são esses métodos, quem faz, tá bom? Então, eu comentei, né, que é o responsável pela realização do chamado corpo de delito, né? Então, assim, quando o Código de Processo Penal define que quando a infração deixar vestígios, será indispensável esse exame de corpo de delito, direto ou indireto, não sendo suprida a confissão de acusado, né, aí ele define a importância desse chamado exame de corpo de delito. A maioria a gente, quando não tem o conhecimento, imagina que corpo de delito é só aquele exame que a pessoa vai fazer no ML depois que ela passa por algum tipo de trauma ou quando ela é detida, né, e vai fazer aquele exame após detenção, né, no ML. É isso que a gente imagina que seja o exame de corpo de delito, né, o exame só do corpo físico da pessoa. Mas, na verdade, o chamado exame de corpo de delito, tá, é todo um levantamento que é feito, né, em determinada situação, né, de crime, né, todo um levantamento de vestígios, tá, e que pode resultar no levantamento de provas, né, esses vestígios virarem provas. Então, o exame de corpo de delito, ele não é só no exame físico do indivíduo, né, tudo que vai envolver, né, um levantamento de vestígios dentro de uma cena de crime, por exemplo, também é exame de corpo de delito. Tá? Então, quando temos, né, um homicídio, né, dentro de uma residência, né, vai fazer um levantamento de vestígios que o homicida pode ter deixado. Né? Aquele exame de corpo de delito também. Tá? Então, todo levantamento de vestígios que podem se transformar em indícios ou provas, né, de um crime, né, ele é o exame de corpo de delito. Tá? E o Código de Processo Penal, então, ele também define que esse corpo de delito não pode ser dispensado, mesmo que o preso, o acusado, né, confesse o crime. Né? Então, daí a importância desse exame, né, porque um acusado, um detento, ele pode estar confessando que cometeu determinado crime, né, mediante uma pressão de uma autoridade policial, mediante uma tortura, né, existe uma série de situações de conflito que podem fazer com que ele confesse determinado crime, mas que não tenha cometido, né, e aí quem vai ajudar a inocentar nessa situação, por exemplo, é o exame de corpo de delito, né, o levantamento de provas e que vai estar sendo responsável, né, sendo uma das peças dentro do inquérito policial que vai ajudar na inocência desse indivíduo, né, daí da importância desses... Professor, Oi, bom dia. bom dia. Existe um tempo máximo ou um tempo ideal para se fazer esse exame após o crime ou após o ato? O ideal é que seja feito o quanto antes, né? Quanto mais tempo se passa, né, depois que aconteceu um crime, a chance de se perder os vestígios ou provas é muito maior, né? Então, existe dentro do processo investigativo, né, o ideal é que seja feito o quanto antes. Então, quando, por exemplo, né, numa cena de crime, o Instituto de Criminalística recebe uma notificação, um chamado para a realização do exame um exame de local de crime, né, para tentar ajudar a prender o indivíduo. O quanto antes a equipe, né, tá chegando no local, vai ser melhor, né? E a própria polícia tem a prerrogativa, tem a obrigatoriedade, na verdade, de diante de uma cena de crime, ele fazer o isolamento do local de crime,
né? Isso está dentro também das prerrogativas, né? Da base da atuação da autoridade policial, né? Do policial. Ele também tem que isolar o local de crime. Mas isso é muito variável, né? Não tem assim um tempo máximo, tá? Não tem um tempo máximo para isso. O quanto antes, melhor, né? Então, por exemplo, a gente vai ver ao longo do curso, um dos temas vai ser a questão de sexologia criminal, né? Então, exames de estupro. A gente pode fazer um exame, realizar um exame de corpo de delito numa vítima de estupro depois de 15 dias? A gente pode fazer. A gente vai conseguir coletar vestígios, né, para estar ajudando a identificar o acusado? Não vai ser possível, pelo tempo que passou, né? O ideal nessa situação é coletar nas primeiras 72 horas, se colhe até 10 dias depois do crime, mas depois de um determinado período não tem mais como coletar, né? Agora sim, dá para fazer, a gente faz, mas quanto mais tempo passou, né, mais difícil vai ser a gente encontrar o vestígio que vai virar a prova. Tá bom? Ô, Eduardo, eu queria só aproveitar esse slide aí. Esse artigo 158, ele de fato, ele prova para vocês, aí prova para a gente, né, o que é essa contribuição que a gente estava falando no conceito da própria medicina legal, né? Então, ele diz aí que quando tiver um crime, que houver vestígio, é imprescindível o exame de corpo de delito, ou seja, é imprescindível a perícia. Então, essa perícia, que é esse exame, ela vai ser exigida pelo direito. Então, olha só o direito aí, mais uma vez, né, pedindo esse apoio do perito, né, para poder fazer esse exame, que é o exame que ele vai lá, no caso, se for uma vítima, utilizando o mesmo caso que o Eduardo deu aí de exemplo, uma vítima de violência sexual, vítima de estupro, quando o médico vai fazer o exame para avaliar se houve ou não estupro, ele está fazendo o exame de corpo de delito e ele está fazendo uma perícia. Então, o objetivo dessa perícia, que é o exame desses vestígios de tudo que aconteceu, é produzir uma prova, né? É materializar esse crime em um produto final, que é o que a gente vai chamar de laudo, que é, de fato, a prova pericial daquele crime. Então, o nosso trabalho, ele funciona dessa forma. A justiça, ela solicita a nossa participação. Um exemplo aqui, que é um exemplo pontual, um exemplo da perícia criminal, né? Como o Eduardo falou aí, a justiça vai pedir esse auxílio a várias áreas diferentes e várias partes da justiça diferente também vão pedir esse auxílio, né? A gente aqui da medicina legal, que trabalha mais diretamente com a parte criminal, que é o que chamamos de medicina forense, mas existem outros tipos de perícias que funcionam vinculados às outras áreas da justiça. Por exemplo, da área trabalhista, vocês já ouviram falar, a área previdenciária. O camarada que quer se aposentar por determinada doença, ele vai precisar de um laudo pericial para poder dizer que ele está com a sequela daquela doença lá, para poder entrar nessa justiça previdenciária e poder ter o benefício dele. Então, para isso acontecer, ele vai precisar de um laudo de um especialista, de um perito médico, que não vai ser um perito criminal, que não é um legista, mas é um perito médico, que também vai auxiliar a justiça no seu momento, na sua parte. Tá? Então, esse vínculo entre a medicina e a justiça é todo o arcabouço da medicina legal e funciona dessa forma. A justiça, ela provoca a medicina pedindo esse auxílio. Então, na justiça criminal, ela faz isso através desse código aí,
do Código do Processo Penal, que diz como é que deve funcionar a justiça penal, e aí diz que todo crime, ele exige que haja uma perícia para poder investigar todos esses casos, e aí é que está a base da perícia criminal, né? Esse código que define a importância e a exigência obrigatória de ter um perito criminal, o famoso CSI, né? Nós não somos os CSI de local de crime. A gente é aquele cara da série de seriado que só aparece 5 segundos por seriado, né? Que só abre a gaveta e fala lá com o CSI, né, Eduardo? O legista sempre está ali, parece aquele coroa, né, com a barba branca, vai lá, abre, passa 5 minutinhos e acabou. Mas, de qualquer jeito, nós estamos vinculados, de fato, a essa área criminal. Somos peritos criminais também, só que da área da medicina. Como o Eduardo falou, existem várias outras áreas aí da perícia criminal que vão ser acionadas em determinado momento. Vou botar um exemplo aqui para ficar mais claro ainda. Às vezes a gente só enxerga na nossa prática como médico, né? Mas vamos lá do famoso caso que certamente abalou todos vocês aí. Se não abalou você diretamente, certamente alguém que você conhece foi abalado, que é o caso do Pinheiro, né? O caso do Pinheiro. Então, Pinheiro, um problema sério que está gerando aí muitos conflitos sociais, né? E a justiça, para resolver esse conflito, ela não tem como o juiz sozinho dizer, olha, eu vou dizer quem foi o culpado, vou dizer quem vai pagar tanto, indenizar tanto. Isso é uma área da justiça que a gente chama de justiça civil, precisa de indenização para as famílias. Mas aí como é que o juiz vai saber aí quem foi o culpado e se há, de fato, uma forma de penalizar o culpado por isso, se vai haver indenização? Então, como é que isso vai acontecer? Como é que a justiça vai saber isso? Ela vai nomear peritos das áreas que são vinculadas a isso. Vamos botar um médico legista para avaliar lá? Não. Eles vão contratar peritos geólogos que vão fazer os estudos lá e definir por que tem aquelas crateras, e quem é o culpado, e etc, etc, e estipular como é que a justiça vai agir, como é que vai ser essa resolução entre as partes. Então, várias áreas vão contribuir em determinado momento para a justiça, e aí que está o papel da perícia como um todo, que a perícia é esse exame do fato para poder produzir a prova. E aí o perito é o especialista que é responsável por fazer esse tipo de exame, né? Pode seguir aí. Então, só para reforçar, né, que esse exame de corpo de delito, então, é esse conjunto de elementos denunciadores de um crime. Né? Então, a gente faz um levantamento, né, de vestígios que vão se transformar em prova, né, que a gente vai materializar num laudo e que vai, né, integrar, né, tá dentro de uma peça do inquérito policial. Né? Então, corpo de delito, o próprio artigo fala, né, ele pode ser direto ou indireto, tá? Então, quando é uma análise de elementos materiais, quando é uma análise do que a gente consegue ver, né, de fato, sentir, quando a gente consegue registrar né, com fotografia, isso é o elemento material do exame de corpo de delito direto, né? Então, uma necrópsia, né, é um exame de corpo de delito direto. Um exame de coleta de material de vestígios de estupro, né? Então, isso é um exame de corpo de delito direto. Então, a gente está realmente visualizando, vendo, tocando, né? Então, a gente faz a coleta direta daquilo, tá? Ele pode ser chamado indireto quando ele parte para uma análise documental ou para uma prova testemunhal. Então, um exame, por exemplo, né,
uma análise de um levantamento de prontuário médico, né? Então, ocorreu sei lá, um atropelamento, né? O indivíduo acabou que não pode sair do hospital para fazer o exame de lesão corporal no hospital, por algum motivo, e precisa ser feito um levantamento de um prontuário dele. É uma análise documental, então é um exame de corpo de delito indireto, né? Alguns autores consideram que a prova testemunhal também é um exame de corpo de delito indireto, tá? Então, direto ou indireto, né, dependendo do fato, da situação que tá exposta para a gente. Então, como a gente, né, comentou, só para reforçar, né, o nosso objetivo como perito é a produção da prova, né? A produção da prova, e a gente vai materializar essa prova na nossa confecção de um laudo pericial, tá? Então, para a gente não adianta a gente fazer a melhor, né, perícia de um exame de necrópsia, né, fazer o melhor exame naquele momento, se a gente não conseguir materializar bem o que a gente está vendo, né, concluindo na nossa análise, se a gente não produzir um bom laudo pericial, né, se a gente não produzir uma boa peça que vai integrar esse inquérito policial, esse processo investigativo, que vai ser levado essa peça, né, para a justiça para tomar a decisão, né? Então, para a gente é fundamental que a gente consiga colocar em palavras mesmo, né, ou imagens, com auxílio de imagens, né, tudo que a gente está vendo dentro da nossa perícia, dentro do nosso exame aí, análise de corpo de delito, né? Então, até porque, então a gente, nosso ingresso em concurso público, né, na nossa prova, a gente fez uma redação, né, a gente tem que ter né, conseguir colocar bem em palavras o que a gente está vendo, o que a gente está visualizando, analisando, né, discutindo e concluindo nessa prova, tá? Aqui é só um exemplo, né, de um laudo de exame cadavérico, né, a gente vai estar falando o que são esses relatórios médico-legais, né, numa outra aula, falando sobre documentos médico-legais, né, o que tem que ter, né, o que tem que responder, né, isso a gente vai estar comentando aí ao longo do nosso curso. E aí é algo que a gente sempre deixa bem firme aqui, né, para vocês, o quanto que vocês acham que vocês precisam saber de medicina legal, né? Porque eu entendo que cada especialidade tem a sua contribuição. Vamos dar um exemplo aqui da cardiologia, né? Para você, qual é o médico especialista em tratar hipertensão arterial sistêmica? Vai dizer, é o cardiologista, né? Cardiologista. De fato. Mas vocês, quando se formarem aqui no curso, vocês têm obrigação de saber tratar uma hipertensão arterial. Na verdade, vocês não têm essa obrigação de tratar a hipertensão, mesmo sem ser cardiologista. E a mesma coisa acontece aí com a medicina legal. Por vezes, vocês vão ser provocados pela justiça para poder realizar uma perícia em várias situações de sua vida aí do dia a dia. Vai estar no interior onde não tem ML, vai estar num local onde está longe o ML e a polícia vai ter que ter o apoio de vocês para fazer um exame de corpo de delito. E vocês vão ser o médico daquela localidade e vocês vão ter a obrigação de fazer o exame de corpo de delito daquela pessoa que a justiça pediu. E aí você tem que saber fazer um laudo. Então, mesmo que você ache que eu não vou, quero ser radiologista, eu quero ser dermatologista, mas vai chegar um momento, ou às vezes, a gente sabe que é mais frequente no início da carreira, nesses plantões, mas pode ser também que, por você também se destacar tanto naquela área, você venha a ser uma pessoa referência. E às vezes os juízes querem esse parecer de profissionais referência para determinado assunto, e pode te chamar para você ser um perito
a gente chama perito temporário, um perito ad hoc, só específico daquele caso. E aí, você vai ter que saber fazer aquela perícia e vai ter que saber fazer aquele laudo. Então, fazer um laudo não é algo que é só do médico legista, só de quem fez o concurso, só de quem é perito. Saber fazer laudo é uma competência de um médico generalista como vocês. Então, é preciso que vocês saiam desses 6 meses que a gente passar juntos aqui, tendo pelo menos uma ideia de o que é um laudo, de como se faz esse laudo. Porque aí, momentos que vocês forem convocados, porque hoje eu recebo muito WhatsApp da galera aí no interior, desesperada, para perguntar como é que faz, como é que eu faço esse laudo, me pediram aqui e tal. E não tem problema, a gente continua com o telefone disponível para receber e ajudar vocês nisso. Mas, de fato, acontece sempre, é realidade, e vocês têm que ter essa competência e têm que ter essa ideia de como faz isso, tá? Então, isso é a prática de vocês como médico, de fato. Não está longe, não. Não é uma coisa que está falando aqui da nossa experiência só. É do que a gente vai precisar como médico generalista mesmo no dia a dia. Bom, então, para a gente poder estar comentando um pouco mais sobre o que pode ser de interesse, né, para vocês como médicos, né, generalistas, né, que essa área, essa parte do conhecimento médico, né, o conhecimento médico legal, aqui vai interessar para vocês, principalmente que vocês evitem aí questionamentos com a justiça, né? Vocês têm uma base de conhecimento de algumas situações, né, e que vai evitar que vocês tenham problemas, né, futuros para a carreira de vocês, certo? Esse tipo de esse problema que eu falo, né, esses questionamentos, seria como essa situação que aconteceu alguns anos atrás, né, daquele chamado Dr. Bumbum, não sei se vocês viram naquela situação. É um médico conhecido, né, de redes sociais, né, que se dizia um cirurgião plástico e que fazia injeções de soluções, tipo não é um silicone, né, tipo um plástico, né, para fazer modelagem, né, nos corpos aí dos seus pacientes. E teve uma situação que ele levou uma paciente para o apartamento dele, né, fez as injeções lá, a paciente começou a passar mal e foi levada, né, para um pronto atendimento, acabou evoluindo com óbito, enfim, esse tipo de questionamento que a gente está falando aqui, né, esse chamado erro médico, na verdade não, isso aqui é um mau caratismo, né, isso é crime, isso não é o nosso objetivo, né, esse tipo de questionamento que a gente está falando aqui. Mas um dos mais importantes que a gente acha, né, que vocês têm que ter esse conhecimento, é esse tipo de situação. Então, coloquei um caso aqui, um exemplo, né, prático, né, que aconteceu, né, com um colega, né, de uma paciente admitida depois de um acidente de trânsito, com uma fratura de fêmur, foi internada, e que depois de uma cirurgia ortopédica, né, fez uma pneumonia, seguida de insuficiência respiratória, né, necessitou ser entubada, foi para ventilação mecânica invasiva, teve um desmame difícil, né, da ventilação na UTI, teve infecções hospitalares e acabou virando com óbito, né, e aí nessa situação, que é uma situação bem prática, bem corriqueira, da nossa atuação, né, como médico, né, quem vai ser o responsável por fornecer essa declaração de óbito? Né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo com uma certa frequência com a gente. Então, por exemplo, será um médico que fez o atendimento da parada na UTI, ele que vai ser o responsável por essa declaração de óbito? Ou será que um médico do SVO, chamado, né, o Serviço de Verificação de Óbito, é um médico patologista do hospital, se o hospital tiver um serviço de patologia, ou será um médico do ML, né? Ou é o ortopedista que fez a cirurgia, né? Quem vai ser o responsável por estar liberando essa declaração de óbito? Então, esse tipo de questionamento é bem prático, né? Que é uma coisa que vai
pode estar, né, se defrontando aí ao longo do trabalho de vocês, né, da prática médica de vocês, né, isso é uma coisa que é um conhecimento que a gente considera ser, né, fundamental e está dentro do curso de medicina legal, né. Então, nessa situação, tá, quem vai ser o responsável vai ser o médico do ML, né. Eu imagino que outros, vocês devem ter pensado que foi o ortopedista, o médico foi responsável pela parada na UTI, né? Só que nessa situação vocês vão ver que há uma justificativa legal, né, que está dentro da lei, né, de por que tem que ser o médico do ML? Por que você não pode estar liberando essa declaração de óbito? Né? Então, é uma situação que vocês têm que ter um conhecimento bem fixado sobre isso, né? Eu comentei esse caso porque um colega meu teve esse tipo de problema, né? Ele fez uma liberação de uma declaração de óbito quando ele não devia ter feito, né? E depois ele foi chamado a prestar esclarecimento para o juiz para saber por que ele fez aquilo. Ele não tinha a prerrogativa naquela situação de estar liberando, né? Vocês vão ver que tem situações que você é obrigado a liberar a declaração de óbito. Está dentro da sua prerrogativa como médico, né? A partir do momento que você vai ganhar um CRM, vai ter situações que você é obrigado a dispensar documentos, dentre eles a declaração de óbito, e você não pode deixar de fazer isso, né? E por outro lado, tem situações em que você não está autorizado a fazer isso, né? Você pode ter problemas depois, tá? Então, isso é um dos conhecimentos que a gente, né, vai estar reforçando com vocês, que vocês, né, fiquem bem seguros, né, de quando liberar e quando não liberar, o que escrever, tá? Né, sobre declaração de óbito. É um tema tão importante, né, que a gente aqui no curso vai ter uma aula só de declaração de óbito, né, um dia específico para discutir isso. E questões de declaração de óbito a gente vai ter em todas as nossas provas, tá? Porque a gente sabe que isso é uma contribuição que é importante que vocês estejam seguros, justamente por conta de tudo que a gente vê no dia desse. Engraçado, Eduardo, semana passada eu estou essa aula de DO para essa turma, já vai ter novas informações. Semana passada eu fui passar por uma reunião com a Secretaria de Saúde, justamente discutindo como estão essas DOs aqui no estado. E teve assim, uma quantidade muito alta, mais de 40% de DOs erradas. E eu fiquei com a cara no chão, cara, porque quem é o professor dos alunos, tipo, de 2 anos para cá, era esse dado, né? E quem que é o professor dessa galera que está saindo agora, né? E aí a gente, nossa, o que é que está acontecendo? Aí eu peguei esses dados e tudo para tentar destrinchar, entender por que o pessoal ainda está errando tanto declaração de óbito. Isso influencia muito, tanto na tua repercussão pessoal com a justiça, que você vai ser acionado, chamado para resolver e dar um certo trabalho, quanto também pela função epidemiológica que a DO traz por si só, que exige que o médico faça isso de uma forma correta. Mas a gente vai ter os momentos específicos para estudar isso, mas vai ser um ponto ainda mais relevante, que a gente vai, de fato, tentar discutir, destrinchar cada vez mais para que vocês sintam segurança e tranquilidade nessa decisão que vai ser tua, vai ser você ali na ponta, naquele momento que está com o paciente, quem vai decidir como fazer, se vai fazer ou não essa declaração de óbito. Então é importante que a gente saia daqui com isso bem redondinho e bem seguro. Você falou de que recebe ligação sobre produção de um relatório, e eu também, sobre declaração de óbito, a gente, né, você, frequentemente somos consultados aí por colegas, né, assim, como é que deve fazer ou não naquela declaração, né, então é uma coisa que é bem corriqueira, está dentro muito da prática
da prática clínica de vocês, né? Se vão atuar com o paciente, né? Se vão atuar na assistência de um paciente, vocês fatalmente vão estar diante de situação, né? De estar assinando ou não a declaração de óbito, tá bom? Então, é uma coisa que, um conhecimento que tem que ficar muito bem sedimentado, né, com vocês. Professor, Oi? uma dúvida. Eu fiquei com a dúvida em relação à questão anterior do caso clínico que o senhor botou da DO. Por que a DO ficou a cargo do ML mesmo? Porque nessa situação é a causa base que levou aquele paciente a ir para o hospital, né, o que motivou tudo, né? Depois foram surgindo as complicações, mas a causa base foi uma chamada causa externa, foi um trauma, aquilo, tá? Então foi um acidente. Então, as chamadas causas externas, elas necessariamente, quando for a base que levou a toda a consequência de situações que culminaram no óbito, né, necessariamente a análise tem que ser feita no ML. Né? Então, por exemplo, aconteceu esse chamado atropelamento, né, foi uma causa externa. Se foi um acidente de trânsito corriqueiro, se foi um homicídio culposo, né? Isso daí quem vai decidir vai ser a justiça, né? Só que para poder ter essa definição, né, da justiça, precisa ter o laudo, né, no caso, do exame necroscópico cadavérico desse paciente, né? Mesmo que isso tenha acontecido tempos depois do trauma em si, né, para haver a peça dentro do inquérito policial, precisa ter a produção do laudo. E quem vai produzir o laudo vai ser o médico legista. Tá? Não vai bastar somente uma declaração de óbito, tá, nessa situação. Então, É isso, David. Toda causa externa, ela provavelmente, né, alguém provocou, alguma situação externa provocou aquela morte. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um homicídio, pode ter sido um suicídio, mas são situações em que pode haver e deve haver uma investigação para saber quem provocou ou se alguém provocou. Então, a exigência dessa investigação parte do ponto que vai ser preciso haver uma perícia daquele caso e a prova do crime. Qual é a prova do crime desse atropelamento? Qual é a prova que você acha, Davi, do crime? O laudo, né, no caso. É o laudo. Para ver o laudo, precisa ter o quê? Necropsia, o exame. Que é a perícia. Então, esse processo de exigência que a DO seja assinado pelo legista nada mais é como uma exigência para que o corpo passe pelo IML para que também haja perícia. Por quê? Porque se não houver, porque se você tiver lá na UTI e assinar a declaração de óbito, esse corpo ele vai ser enterrado sem passar pelo IML. Porque a exigência para enterrar o corpo é ter uma declaração que vai depois ser encaminhada ao cartório para ter uma certidão de óbito. Então, o fato do médico não dar uma declaração de óbito no momento desse óbito na UTI, dizer, olha, só quem dá essa DO é o IML, exige e vai obrigar, na verdade, de que aconteça aquela perícia nesse corpo. Então, quando você assina uma DO que não era para você assinar, que no caso era para o IML assinar, você vai estar impedindo de haver a prova do crime. Então, esse colega que assinou essa DO, se esse atropelamento aí foi um atropelamento que houve um culpado, que estão investigando, quando o juiz for investigar, vai olhar, olha, tudo bem, esse atropelamento, mas cadê a prova de que a mulher morreu? Cadê o laudo? Ah, não tem. Eita, e não tem por que o laudo? Ah, porque o médico da UTI assinou. Ele até lembra que ele teve a aula lá com o Eduardo e o Diogo, mas ele tava na pandemia, né? Botou na velocidade 2, aí não prestou atenção, e aí assinou a DO, que era da causa externa,
E aí impediu de acontecer a perícia. Impediu. E agora? Como é que um juiz vai dizer que ele sequer tem a prova de que a pessoa morreu ou não, vinculada àquele acidente? Então, é muito importante a gente ter a segurança nessa decisão, e é por isso que a gente vai dar um destaque ainda maior do que a gente já tentava fazer aqui, já vinha dando para essa situação. Mas é super pertinente sua dúvida, Davi, e a gente vai bater muito nessa tecla aí durante todo o curso. Eu realmente tive essa dúvida por causa acho que a maioria que teve também por causa disso, né? A questão de associar a necessidade do ML com a causa que seja, digamos que diretamente, né? Ela morreu depois do acidente ou alguns dias depois do acidente. Não ser um caso tão arrastado assim para ainda precisar do laudo do ML. A gente tem um exemplo até que a gente sempre diz clássico para vocês acabarem com essa dúvida, que é o Schumacher. Se o Schumacher morreu hoje, ele vai ter que ir para o ML. Vocês lembram quando foi o caso do Schumacher? Ninguém nem lembra de tantos anos que aconteceu. Mas ele estava andando de esqui, não foi ali, e ficou aí acamado. Ninguém sabe se está vivo ou morto, mas é uma incógnita. Mas se hoje aparecer o Schumacher morto, né? E porque ele ficou esse tempo todo acamado, esse tempo todo precisando de suporte devido à causa básica, que foi o acidente lá do esqui, que foi uma causa externa. Então, independente desse tempo, se a gente fizer o que a gente chama de nexo causal, fizer a interpretação dessa morte vinculada com o caso, com a causa externa, se foi aquilo que gerou toda a cadeia de acontecimentos, então a causa básica vai ser aquela causa externa. Então, independente do tempo, se ele for internado ou não. Hoje está acontecendo muito, né, Eduardo, o Covid, nessa situação. O camarada quebra a perna, vai para o HGE, que quebrou a perna, sim, andando, não andando, mas só quebrou a perna. Só que quando entrou lá, foi fazer uma cirurgia, demorou não sei o que, pegou Covid dentro do hospital, morreu do Covid no hospital, morreu do Covid. Mas o corpo tem que ir para o ML, porque ele entrou lá no HGE, porque bateram na perna dele, caiu da moto e quebrou a perna, então foi uma causa externa que gerou essa entrada dele no ML, mesmo ele tendo pego o Covid lá dentro e tudo. Então, esse vínculo com a causa básica é importantíssimo nessa interpretação aí. Mas não se preocupem, que é uma aula bacana, é uma aula que é polêmica, a gente passa aqui amanhã todinha conversando desses detalhes, dessas dúvidas sobre DO, e a gente vai se dedicar a isso. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode dizer. Pode falar. Tipo assim, vamos dizer, o paciente tem um AVC em casa. Aí ele vai pro HGE e aí ele morre lá em tempos de Covid. Aí, tipo, se não fosse Covid, ele deveria ir pro SVO, certo? Então, se você consegue, né, determinar que é COVID, né, você diagnosticou que é COVID, né, seja pelo exame clínico, laboratorial, de imagem, né, se você diagnosticou COVID, você pode liberar a declaração de óbito, não tem problema, né, aí, e a causa que pode ter motivado, né, a entrada no hospital foi o AVC. Isso é uma causa, não é uma causa traumática, não é uma causa externa nesse caso, né? É uma causa natural, é uma patologia, uma doença. Então, nessa situação, e se você conseguiu diagnosticar, você pode liberar a declaração de óbito, né? O serviço de verificação de óbito é para aquelas situações, né, que o médico, a equipe não consegue, em geral, chegar a uma conclusão diagnóstica, tá? De uma causa, né, uma patologia, uma doença, né, não traumática, uma causa não externa. É isso que... Ah, entendi. Tá? Isso. O SVO, Vitória, ele só vai receber caso em duas situações. Ou quando o médico, isso que o Eduardo falou, quando o médico ele não sabe o que tem, e aí é isso que mudou no Covid, pela sua pergunta, o que mudou foi isso,
Agora, no COVID, quando o médico não sabe o que é, o SVO não recebe mais, porque se no caso o médico bota lá a causa indeterminada, justamente porque o SVO não sabe, também não vai abrir, não vai saber, não vai descobrir. Então, houve um ajuste temporário, que eu acho que não vai nem, talvez, não cabe a gente se dedicar a essa discussão, porque na hora que vocês forem para a prática, isso já vai ter caído por terra, porque o SVO já está começando a fazer também essas necrópsias, já está começando a normalizar. Então, é esse caso de que quando não se sabe, antes ia para o SVO todos, e hoje o SVO barrou um pouco e fez com que o médico assistente botasse lá mesmo causa determinada, mas o SVO também faz os casos em que não há assistência médica, em que não tem, em que aquele paciente morreu em casa e ele não tem médico, e não tem nenhum médico vinculado a ele, e aí ninguém sabe de que ele morreu, né? Aí, esses casos aí vai precisar ir para o SVO e tem que ir, independente do Covid ou não, hoje vai também. E é o SVO que define essa causa, entendeu? Então, a função do SVO não é para pegar todas as causas clínicas, não. A função de dar a declaração de óbito das causas clínicas que tem médico assistente, ou seja, esse do HGE, que é o que tem médico lá vendo o paciente. Esse caso que você falou aí do AVC, por exemplo, é a função do médico que está lá, ou seja, a sua função. Então, você vai ter que dar DO, e aí o SVO não vai receber nem o IML nesse caso. Então, você também tem que saber quando é a sua vez de dar DO, porque se você não fizer, também vai gerar problema. Muitas vezes é no interior, tu sai, volta para Maceió, não assinou aquela DO e deixou o problema lá. E aí o problema vai começar a acumular, vão ter que te chamar, você às vezes volta para o teu plantão só para assinar aquela DO. Então é importante demais essa discussão e se acalmem aí as dúvidas e essa angústia, que nós teremos tempo tranquilo e vamos discutir todos esses teminhas aí, e se precisar, pode depois no final fazer outro resumo, outra discussão. O que importa é que vocês saiam com isso bem solidificado daqui, de fato. Bom, acho que um outro tema que a gente considera, né, ser fundamental para que vocês tenham, né, de mínimo conhecimento dentro da medicina legal, é saber como descrever lesões traumáticas, tá? Então, como visualizar, como entender um pouco os mecanismos que envolvem um trauma e vão produzir as lesões, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de um ferimento de entrada de arma de fogo. Tá? A gente vai ter uma aula sobre esses tipos de instrumentos, né? A gente chama de pérfuro contundente na medicina legal. Aqui a gente tem um ferimento de entrada, né? E um ferimento de saída. A gente tem características, né, próprias, tanto de entrada quanto de saída, que a gente vai estar descrevendo e comentando. E isso a gente acredita, né, que para um médico generalista é interessante saber isso, né? Você ter noção desse tipo de paciente que for, né, chegar no seu plantão, né, saber o que entrou, o que saiu, né, que trajeto ele pode ter percorrido no corpo, que tipo de estruturas ele pode ter atingido, né? Isso é um conhecimento que pode auxiliar na carreira de vocês, pode auxiliar no atendimento desse paciente, né? E apesar de todo mundo achar, né, que a medicina legal é só a necrópsia, é só morto, né? O que a gente vai fazer aqui com vocês durante todo o grupo, o semestre vai ser dividido em 3 momentos, né? E durante todo um momento desse, uma etapa, a gente vai discutir a traumatologia, que são essas lesões, ou seja, semiologia do trauma. A gente vai estar fazendo com vocês aqui semiologia, mostrando como uma lesão, diagnosticando lesão, para descrever essa lesão.
super prático e super importante para o plantão, para o dia a dia, para você saber identificar e diagnosticar tudo isso. Então, é totalmente voltado para esses conhecimentos que são importantes para um médico generalista, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, semiologia também. Essa aula é importante a gente fazer a propaganda, né, do que vai acontecer pela frente aqui. Aqui são o início, né, mas precisa estar aqui o marketing rolando para poder vocês terem a ideia do que vem pela frente, que vai ser bacana e vai ser importante para a formação de vocês como médico de fato. E também, por outro lado, quando vocês estiverem recebendo seus pacientes, fazendo atendimento desses pacientes, né, vocês tendo esse tipo de conhecimento, né, o que é, no caso de um ferimento de arma de fogo, o que é entrada, o que é saída, né, a própria descrição que vocês fizerem nesse atendimento, tá, vai ajudar a gente na ponta também. Então, nessa situação, esse indivíduo, ele sofreu um ferimento de arma de fogo, acabou sendo suturado, tratado, conduzido, e depois, né, passado um tempo, depois que foi feito o tratamento desses ferimentos, a gente que está na ponta já não consegue dizer exatamente o que foi entrada e o que foi saída. Aqui quem vai dizer vai ser quem fez o atendimento, vai ser quem pegou ali, né, naquele momento. Né, a pessoa que conduziu aquele caso, ele pode ajudar muito. Será que foi um tiro que foi dado, né, por trás, né, um tiro sem chance de defesa, né? Será que foi um tiro dado pela frente, que foi, né, uma tentativa de agressão direta aí? Então, isso pode auxiliar a gente que está na ponta, tá? Que está ali depois vai fazer o exame de corpo de delito, o exame de lesão corporal, né, dessa vítima. Então, no caso, são 2 ferimentos, né, uma entrada e uma saída, né, que havia sido tratado, conduzido já num pronto atendimento. Outra importância, outro ponto importante para vocês terem noção, que desde quando foi formulada a lei dos juizados especiais cíveis, né, que tentou agilizar processos nos tribunais de pequenas causas, né, crimes de menor potencial ofensivo, né, quando se vai oferecer essa denúncia desse tipo de crime, né, pode ser dispensado o inquérito policial, dentro aí está o exame de corpo de delito, e a materialidade desse crime pode ser feita só baseado no boletim médico, baseado só numa ficha de atendimento. Então, nesse tipo de situação, né, que envolverá um tribunal de pequena causa, né, pode ser prescindido aí, no caso o juiz pode dispensar o exame de corpo de delito, e aí vai ser só necessário, né, o seu registro, o seu boletim médico, né, como prova. Aí vai ter materializado, né, o que aconteceu, né, o seu registro médico. Então, em caso de lesão corporal leve, pode ser dispensado o exame médico legal, né, podendo ser considerado como prova essa ficha de atendimento médico, né, a ficha que você vai estar fazendo. Uma lesão leve como uma escoriação, tá? Eu coloquei aqui esse exemplo porque esse site aqui, né, de um médico legista chamado Malthus, né, ele tem bastante figuras, é um site que é bem bacana para ter para quem quiser se aprofundar, né, e ver, né, diferentes imagens, diferentes figuras, né, que vão ajudar a estar exemplificando, né, muitos traumas, muitas lesões. Então, é um site que vale a pena ser consultado futuramente. Aqui um exemplo de uma equimose, também do site do Malthus, só para estar exemplificando. Outra que a gente comentou, né, no começo aí da aula, eu acho, né, somente os peritos são responsáveis por realizar o exame pericial. Na verdade, não.
tá? Aquele mesmo Código de Processo Penal, tá? Ele estabelece que, na falta de um perito oficial, tá, o exame pode ser realizado por duas pessoas, né, duas pessoas não peritas, né, que são portadoras do diploma de curso superior dessa área de atuação, é o chamado perito ad hoc, tá, o perito nomeado. Tá? Então, o perito ad hoc, o perito nomeado, ele é um perito que o juiz vai nomear, né, é um indivíduo que o juiz vai nomear, dentro daquela área de conhecimento necessária, né, para aquele caso, para aquela situação específica. Tá? Então, numa localidade que não há a disponibilidade, disposição de um instituto médico legal, o juiz ele tem o poder, ele tem a prerrogativa, né, de estar nomeando, tá? Ele está elegendo um determinado profissional daquela área presente para atuar naquela situação, naquele caso. Né? Então, isso é outro ponto que pode haver interesse, né, do juiz, né? Ele tá nomeando aí um médico generalista, no caso. Bom, só para concluir aqui, a medicina legal, então, tem algumas divisões, né? Então, temos, dentro da patologia forense, a traumatologia forense, a tanatologia, né? Que a gente vai estar tratando ao longo do curso, a toxicologia forense, né? Que trata de intoxicações, trata, né, de atuação de agentes cáusticos, infortunística, que é situação que envolve acidente de trabalho. Antropologia forense vai ser um tema também ao longo aí do nosso curso, né, que vai tratar de processos de identificação médico-legal. A sexologia forense também vai ser um dos temas abordados ao longo do curso, né, que vai estar dentro aí os crimes sexuais, né, vai estar as situações que envolvem crime de aborto. Psiquiatria forense, a gente vai tentar ver se consegue uma aula com a professora Plúvia, né, que ela é professora de psiquiatria, mas ela atua como médico legista junto com a gente lá no ML, tá, a professora Plúvia. Deontologia forense não vai ser um tema dentro do curso, mas está dentro da medicina legal, que trata de deveres e direitos do médico. Então, traumatologia forense, só reforçando, né, tratando das energias capazes de provocar a lesão, mecanismo de ação e consequência. A tanatologia, né, que estuda a morte, o conceito de morte, causas jurídicas, fenômenos cadavéricos. Toxicologia forense, então, as intoxicações, né, infortunística, acidente de trabalho, antropologia forense, que vai ser um dos temas aí do nosso curso, tratando de identidade, identificação médico-legal, judiciária. A sexologia forense, então, crimes sexuais, né? Vai ser um tema aí da terceira etapa do nosso curso. A psiquiatria forense, né? Que a gente vai ver, conseguir uma aula com a professora Plúvia. E a deontologia, que trata de direitos e deveres do médico. Tá? Essas são algumas divisões e alguns temas que a gente vai estar tratando aí durante as etapas do nosso curso. Aqui é só, né, uma imagem do nosso novo ML, que a gente está aí já, acho que há 3 anos, né, que mudou para esse prédio novo. É uma estrutura que acho que vocês, né, não sei se até o final do nosso semestre vamos ter oportunidade de fazer as aulas práticas, né, mas é uma estrutura, é um prédio foi bem renovado em termos do que a gente tinha anteriormente, né, era um prédio que era adaptado, né, era uma construção adaptada para ser um ML, ali perto da Praça do Skate. Então, esse prédio novo, ele tem uma estrutura totalmente diferenciada dentro até do que a gente conhece no nosso país, né, de estrutura de assistência para atuação do médico legista, né, a gente tem um local para fazer necrópsia bem mais ampliado, com mesas muito mais adequadas, a gente tem um aparelho de scanner que consegue ajudar a gente a identificar, localizar projéteis, ver fraturas, né,
Então, é uma renovação bem importante que foi feita aqui na questão pericial dentro do Estado, tá bom? Bom, o que eu tinha para apresentar é isso, acho que outros temas a gente vai estar tratando ao longo do nosso semestre, tá? Espero que a gente tenha aulas aproveitosas, que vocês consigam, e a gente consiga transmitir essa base de conhecimento médico-legal para vocês, né, e vocês esclareçam as dúvidas, né, que tenham, né, e a gente possa ajudá-los também, tá bom? É isso aí, queria de fato agradecer aí pela audiência de hoje, e já está lá disponibilizado aí na pasta de arquivos os materiais para consulta, para estudo, o cronograma eu vou colocar agora também. A gente vai ficar discutindo durante o tempo, porque esse cronograma oficial aí, ele tem as aulas práticas, mas aí com o tempo a gente vai ver se vai ser feito ou não. Tem essas aulas de sábado, que a gente também vai, com o tempo aqui, discutindo se consegue aproveitar, enfim, dar um ajuste melhor nesses horários. Mas aí o cronograma oficial é esse, mas a gente vai com o tempo discutindo o que mais se adapta aqui ao dia a dia da gente. Tá bom? Bom dia a todos, muito obrigado. E semana que vem estaremos aqui já com a discussão de documentos, né, Eduardo? Documentos médicos. Acho que a primeira parte de documentos. A gente meio que dividiu, né, o semestre em 3 etapas, né? A primeira etapa a gente vai tratar basicamente dos documentos médicos legais, vai estar envolvendo a declaração de óbito, né, que a gente comentou bastante hoje, atestado médico, o prontuário médico, relatório médico legal, e também tem a antropologia nessa primeira etapa do curso. A segunda etapa é mais voltada para a traumatologia forense, então, diferentes tipos de instrumentos, né? Então, perfurante, instrumento contundente, asfixiologia, estudo de lesões corporais, tá? E a última etapa do curso que a gente trata de tanatologia, basicamente, e sexologia forense. Tá certo? Então, Isso aí. obrigado pela participação e a gente vai se encontrando aí ao longo aí das nossas aulas. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Diogo. Até mais, até a próxima. Obrigado, professores. Bom dia para vocês. Obrigado, professor. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Bom dia, Bom dia. professores.